gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje aqui no nosso programa Consciência Pet aqui da Astral TV, a gente vai falar de um negócio bem legal e que as pessoas ainda estão com muita dúvida, porque primeiro a gente não nasceu sabendo e segundo porque às vezes não é do interesse da pessoa saber daquilo, mas quer entender pelo menos o geralzão, para saber o que aquele médico está falando, aquele terapeuta, aquele psicólogo está falando com você. E principalmente o mais legal é que ficar interagindo com o que está acontecendo no mundo, né? Então, muito hoje se fala da quântica. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, eu falo, você sabe o que eu faço? A pessoa fala assim, sei. Então, eu faço apometria quântica além de outras coisas, né? Aí você vê que fica meio aqui no ar, porque às vezes a pessoa fica sem graça de me dizer que não sabe. Gente, eu não sei um monte de coisa, mas eu pergunto, porque é impossível a gente conseguir saber de um tudo, mesmo porque o conhecimento está crescendo de um tanto que o que a gente sabe hoje pode ser que depois da manhã já tem coisa nova, e assim é que é. Então, a quântica, tá? Não tem a ver com tudo, mas precisa ser mais específico quando a gente está tratando de espiritualidade, de energética, tudo isso. E conforme a gente for abordando esse assunto, tanto que é tão extenso, gente, que nós vamos dividir em duas partes. Então, você que de repente está chegando na parte 2, corre lá e vê a parte 1, porque vai ser muito legal. Isso vai tirar todas as suas dúvidas. E olha, se você ficar com alguma dúvida e falar assim, ai, será que eu posso perguntar? Pode sim. Gente, isso que é o legal. Pergunta, vai se inteirar, porque quanto mais conhecimento, quanto mais incompreensão a gente tem das coisas, mais expande o nosso campo e fica fácil para compreender, porque hoje tudo é baseado nisso. Desde o seu celular, o seu computador, as paredes, tudo é formado de elétrons, prótons, nêutrons, tudo tem carga, tudo gira em cima desse material energético, vamos dizer assim, eletrônico. E aí Max Planck, lá longe, nos idos do ano passado, do século passado, ele percebeu que esses elétrons, eles mudam o comportamento conforme era a forma do observador de olhar eles. Nossa, como assim? Ele percebeu que aqueles elétrons, numas experiências de laboratório, porque ele é um físico, né? Ele via assim que tinha... mudava o trajeto, mudava o comportamento das partículas. E aí ele começou a perceber que ele ou o assistente dele, as pessoas que estavam observando aquele experimento, mudavam o comportamento. E a partir disso, nossa, vocês não têm noção o que tem de experimentos para provar que existe de verdade a interação do que a gente pensa e direciona e a gente pode mudar aquelas partículas. Então, se você for pensar a grandiosidade disso, quer dizer, essa é a explicação de eu conseguir curar alguma coisa, de eu conseguir criar uma coisa diferente para a minha vida. Já matou a charada. Você já matou a charada. Então, tudo está em que a gente está pondo a nossa atenção, nada mais que isso, né? Então, se ele percebeu, se Max Planck percebeu que o comportamento mudava conforme aqueles humanos ele estava observando, e continua até hoje, porque é isso que acontece de verdade na nossa fisicalidade. A fisicalidade é tudo isso que você sente, isso que é importante saber, que você sente como matéria, mas na verdade é o nosso olhar que faz com que as coisas pareçam materiais, porque o nosso corpo imaterial é muito mais consistente que esse. Maluco isso, né? Por isso que a gente está dividindo em duas partes, para a gente ir bem devagar, explicar bem legal para você. E se você está chegando na parte 2, corre lá e vê a parte 1, porque vai ser muito legal. Se você tiver perguntas, se quiser alguma coisa, escreve aqui para a gente, tá? Então veja, se ele descobriu
isso lá longe do século passado, que o observador muda o comportamento daquelas partículas, então eu consigo mudar o comportamento? Então aí que a gente começa a pensar, o que se a gente está pensando? Para estar criando essa realidade, para ter o PET XYZ, para ter isso, para ter aquilo. Por que muitos têm muito e outros têm nada? São escolhidos ou qualquer coisa assim. São pessoas que se habituaram a condicionar as suas próprias partículas para aquilo. Então, quando você vê a cocriação, que é o ato da gente criar intencionalmente, quando você vê pessoas ensinando exercícios, tudo isso, é claro que são pessoas incríveis para te ajudar a direcionar o teu pensamento para que aquelas partículas que são suas obedeçam você. Como assim? Pode me obedecer? Pode. Então você vê que é uma coisa muito grandiosa, a quântica, a física quântica, a mecânica, isso chama mecânica quântica, é grandiosa porque você é o ordenador disso tudo. Meu Deus, como é possível? Eu não sabia. Todo mundo é. O teu pet também. Isso que é mais doido ainda. Então você veja, a realidade que você vive foi criada por você e você não tem a vaga ideia de quando e como. Porque a nossa memória foi restrita por todo um processo evolutivo de quem está aqui habitando nesse espaço que também pertence ao nosso planeta Terra. Foi uma necessidade daquele povo muito de lá longe, de quando vir na Terra, tem uma restrição da sua memória para recomeçar, etc. Só que isso não foi atualizado. Mas a gente tem diversos exemplos para saber mais ou menos para que lado a gente está indo. Se as coisas estão dando certo, se as coisas não estão dando certo, se teu pet está bom, se teu pet sempre tem isso, sempre tem aquilo. A gente sempre tem uns indícios que, se de verdade a gente olhar direitinho, você vai ver que tem sim. Não é que a gente não tem memória, mas a gente tem fatos da vida da gente que contam que, pô, sempre repetindo isso, sempre aquela coisa, sabe, não dá certo. E eu faço e cai de novo naquilo. Relacionamento é sempre aquilo. Emprego, meu pet, meu marido. São coisas repetitivas? É. Então, com o advento dessa estrutura de conhecimento da mecânica quântica, é que tudo começou a se desenvolver. Então, você tem terapia quântica, você tem diversas coisas quânticas e tem a apometria quântica. E aí que entra um outro conceito. O que é a apometria? Né? Porque muito se fala de apometria e poucos sabem exatamente o que e como isso foi criado, como que apareceu isso. Então, há muito tempo atrás também, no século passado, a gente teve que o Dr. José Lacerda de Azevedo, ele foi ver uma palestra, uma demonstração no centro espírita que ele trabalhava, lá no Rio Grande do Sul. E aí ele demonstrava que, através de um médium, era possível acessar partes da subpersonalidade de uma pessoa que estavam dando um reflexo negativo no hoje, né? Porque nós somos a soma de todas as nossas vivências. A gente já chega lá, peraí. E ele achou interessantíssimo isso e começou a praticar e até mudou o nome, porque o nome era outro, né? Porque a outra pessoa que mostrou para ele, mas ele ficou assim. E através da mulher dele, que era uma médium fantástica, é ainda, porque só mudou de estado de matéria, mas continuam vivos, né? Ele começou a fazer experimentos incríveis e descobriu isso, que ele poderia acessar partes vividas daquela pessoa em outros tempos e fazer a correção, que ele usou essa palavra. Eu particularmente não gosto de correção porque isso admite que você está errado e, na verdade, você fez o que dava.
naquela época que você viveu, só que ficou gravado daquele jeito, deu meio que desagradável, meio ruim. E aquilo veio vindo, ele tem como ir lá, acessar, doutrinar ou trabalhar energeticamente e devolver essa parte reestruturada para a pessoa e aquele problema que ela tem, seja de saúde, seja mental, emocional, era resolvido. Então, isso é maravilhoso porque tem as leis da apometria, tem livros fabulosos do Dr. José Lacerda. Leiam, vai ser maravilhoso. Dr. Godinho, que foi o que seguiu os passos dele, também desenvolveu a técnica dele através de uma médium que você pode também captar esta parte dessa pessoa. Isso tudo é maravilhoso, estudando todas essas teorias, mas mesmo assim, você que está aí ouvindo a gente, fala assim, que parte é essa? Não entendi, que parte? Eu não estou aqui? Tem pedaço meu perdido? Se a gente for imaginar que agora você é somatória de tudo, porque você só está vivendo agora. Mas cada vez, olha isso, que legal, cada vez, em qualquer experiência, terra, encarnação, se você quiser chamar assim, que você teve um evento traumático, uma memória, né, desagradável, mas a gente chama de evento traumático porque aquilo é muito forte, ficou gravado. Este pedaço energético seu, olha isso que bárbaro, hein? Este pedaço energético seu que viveu aquela experiência traumática fica preso naquele tempo, fica preso ali. Como assim? Ai, que coisa incrível! Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Eu já vou contar para você no segundo bloco. Eu vou deixar um recado para você, volto já para a gente continuar nosso papo. Hoje estou aqui para falar com você que tem atravessado um momento difícil, seja no amor, no dinheiro, no trabalho, na saúde. Por vezes os problemas acontecem até no âmbito familiar. Mas eu vou te dizer que você pode virar a chave e pode transformar essas dificuldades em realizações. Viver realmente não é algo fácil, mas a magia pode nos ajudar a tornar o nosso dia a dia mais leve, transformando os obstáculos em conquistas, em vitórias. Nós fazemos magia todos os dias de modo inconsciente, mas podemos começar a fazer de forma consciente, melhorando cada aspecto e cada área da nossa vida. Eu te convido a fazer parte do meu curso prático de magia que está lançado pela Hotmart. Lá eu compartilho ferramentas que eu tenho utilizado no meu dia a dia e que tem me ajudado muito, gente, a fazer as transformações e a atrair as melhorias que eu desejo. Faça parte desse curso. Todas as aulas estão disponíveis, já gravadinhas, e você pode esclarecer as dúvidas comigo por live ou pelo grupo exclusivo que nós temos no WhatsApp. Mais informações no link que consta na minha bio no Instagram. Eu te espero. Bora fazer magia, bora transformar a vida. Voltando, vamos continuar nosso papo joia que a gente está levando aqui hoje, que vai ajudar a tirar muitas dessas suas dúvidas. E é muito ruim quando você não sabe de alguma coisa e sabe, fica com aquele conceito meio estranho, porque um fala uma coisa, a outro fala outra, será que é isso, será que é aquilo? Então hoje a gente começou, lá no primeiro bloco, nós dividimos em duas partes esse programa, porque é um assunto que a gente quer deixar bem esclarecidinho para você, para que quando você ouvir isso de novo, falar, agora eu já sei o que é isso. E você não tem obrigação de saber, porque de repente não é das coisas que você gosta de estudar, né? E gosta de saber. Mas é importante porque tudo, e principalmente a gente que mexe com espiritualidade, a gente que mexe com energia, vai falar sempre, vira e mexe, vai cair nesse termo, tá? Então a gente já falou da quântica no primeiro bloco, né? Que nada mais é que o estudo do comportamento das partículas e eles variam conforme a gente, o observador, as nossas próprias partículas e as que cercam a gente são ordenadas, obedecem a gente, obedecem o observador, que é você que está pondo atenção numa determinada coisa. Então ela vai se mobilizar para criar um novo traçado e uma nova realidade lá no finalzinho, a partir do que você está dando de informação, tá? Então isso é lá a mecânica quântica, que você já ouviu falar de tudo, tem terapia,
E tem, como eu falei para vocês, a apometria quântica. Mas para chegar lá na apometria, a gente começou a falar da apometria, o estudo da apometria. Esse estudo é brasileiro, gente. É brasileiro. É maravilhoso porque as pessoas falam assim: nossa, isso aqui é brasileiro, isso aqui. Como assim? Ninguém me falou isso e aquilo? Pois é, isso aqui é um estudo brasileiro, um médico brasileiro, Dr. José Lacerda de Azevedo, tá? Que começou o estudo a partir de um trabalho que fizeram lá no centro que ele trabalhava, Centro Espírita, e ele começou com a mulher dele, que era uma super médium, a fazer esse trabalho, a desenvolver esse trabalho em que ele poderia acessar partes daquela pessoa, partes energéticas ou subpersonalidades. Tem diversos nomes para isso, mas vamos usar a terminologia que ele usou. Então ele pode acessar essas subpersonalidades, essa pessoa que estejam em desalinho, que não está dando certo, que estejam reverberando no presente, porque a gente está vivendo aqui. A gente não está vivendo nem lá nem cá, a gente só vive o presente, né? É no agora que a gente vive. E agora tem muita coisa que você fala: puxa vida, eu tenho uma doença grave, eu tenho um processo emocional grave, alguma coisa grave. Então a gente, com a apometria, ele já tinha condição de buscar. O nome apometria, o próprio nome diz que é além do metro, quer dizer, você pode buscar além do que você tem, você pode buscar em algum lugar essa sua parte que sofreu esse processo e que esteja ainda viva, porque é seu, e manifesta aqui nessa realidade que você vive, e você não sabe por quê. Então começou a ter muitas respostas de muitas coisas que ninguém tinha resposta. E ele desenvolveu um trabalho bárbaro, tem livros incríveis. Dr. Godinho depois seguiu esse processo, criou processos também dele em cima da apometria, trabalhando da mesma forma, que cada sessão, com aquele auxílio daquele médium, conseguiria incorporar aquela parte daquela pessoa, doutrinar, tratar, para que quando aquela parte energética estivesse de novo organizada, fosse trazida de volta, reacoplada naquele corpo, porque faz parte daquela pessoa. E para a gente esse conceito de buscar e lá longe é estranho, porque não faz parte do nosso conhecimento. Mas na realidade, se eu falar para você: você já não viveu um monte de encarnação? Ah, já vivi. Nossa, sei lá, eu fui indo na Grécia, não importa, mas você viveu centenas delas. Porque a gente está aqui numa terra que tem bilhões de anos. E a vida começou até antes do que foi estimado. Imagina quantos eventos. Eu mesma pesquisei diversos eventos justamente para descobrir o que estava acontecendo. Um deles a gente tem numa live falando dos rojões, o que significa de verdade este evento traumático que a gente pode trabalhar. Então, ele foi pesquisar isso nessas pessoas. Muito legal. E de verdade começou a ter curas fantásticas. Curas fantásticas. Esse processo todo ainda existe. O Dr. Godinho ainda atende. É claro que o Dr. José Lacerda já não está no nosso plano, ele já partiu para um outro plano por conta da própria vibração dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a apometria começou aqui no Brasil com o Dr. José Lacerda. Maravilhoso isso. Então você pode, de repente, pegar, dar uma lida sobre a vidinha dele, tudo isso, mas assim, esse nível de cura que ele conseguia dependia daquela médium, né? Para captar aquela subpersonalidade, aquele estado de consciência que manifestava negativamente. Então ele tratava vícios, compulsões, doenças autoimunes, problemas espirituais graves e curava. É claro que não é assim: vem cá, eu vou pegar essa parte aí, vou limpar e acabou. Era todo um procedimento de trabalhar aquilo bastante vezes, eram diversas sessões de cura, mas funciona. Funciona. Então toda a base que se tem hoje na apometria quântica é sim do José Lacerda, Dr. José Lacerda, médico famoso lá do Rio Grande do Sul, que aperfeiçoou a técnica, ele e a mulher dele. Então, gente, isso é brasileiro.
Foi desenvolvida aqui porque o cara sempre foi um cientista e ele levou para nível de pesquisa. Isso está nos livros dele, está em todas as publicações dele. Então, se vocês quiserem, Dr. José Lacerda de Azevedo tem diversos livros e são muito interessantes. Se vocês gostarem também, tem os livros do Dr. Godinho, que também faz uma evolução disso tudo. E seguindo nessa linha de pensamento, tá? É que começaram a se pensar, poxa, se eu preciso sempre de ter alguém com uma capacidade mediúnica para captar, por que não deve ter alguma outra tecnologia que vamos supor, eu não tenho nenhuma qualidade mediúnica expressa, mas deve ter alguma coisa que eu consiga fazer eu sozinha. E aí, exatamente isso, buscando essa possibilidade, é que a Karina Greco, tá, que é radicada aqui no Brasil, desenvolveu a apometria quântica. Ela também veio do conhecimento do Dr. José Lacerda, estudou com ele, praticou isso, tanto que ela faz parte de um hospital no Rio Grande do Sul que pratica a técnica e ajuda na cura de diversos animais e pessoas também, porque ela pratica isso. Então ela fez a experimentação, ela foi em cima da ciência, com o conhecimento da mecânica quântica, com o conhecimento da apometria, das bases da apometria, é que ela foi juntando as duas partes, junto, claro, com o conhecimento dela, com a espiritualidade dela, e percebeu que tinha tecnologias que poderiam fazer esse trabalho, que poderiam acessar essas partes, esses corpos que estavam lá presos naquele tempo e espaço, trabalhar aquela energia e reintegrar de novo naquele ser, de forma que ele parasse de trazer aqueles sintomas estranhos. E ela desenvolveu a cura quântica. Existem outras pessoas desenvolvendo hoje trabalhos em cima de cura quântica? Existe, mas só ela desenvolveu a apometria quântica, em que de verdade você vai acessar pela técnica correta dela, que você consegue acessar. Eu fiz toda a formação, fiz upgrade com tudo isso, mas mesmo assim eu convido vocês se vocês quiserem, chama a Karina Greco, muito simples, você pode se inscrever, é muito gostosa a aula dela, porque ela é uma professora muito boa de ensinar, e a gente sempre está tendo formas de praticar. Juntando com tudo isso, também fui estudar outras coisas, claro, eu fui estudar formas de me aprofundar nesse conhecimento, como que eu posso resgatar, como que eu posso ir atrás dessa parte dessa pessoa, desse animal que é a minha coisa e também tratar. Então, como eu falei para vocês, isso tudo começou há muito tempo atrás na minha cabeça com a coisa dos fogos, que todo final de ano, dia de campeonato, eram dezenas de pacientes me escrevendo, me chamando, e claro que eu sempre quis dar uma solução, então a gente dá um fitoterápico, a gente dá um floral, a gente conversa, explica, mas eu queria saber aonde começou isso tudo e se aquilo era uma resposta certa. Puxa vida, será que se nasceu para viver com medo? Né? Então, de verdade, a gente foi buscar informação. Eu fui buscar informação e eu aprendi a partir da alma dos próprios pets. Então, em diversas centenas de apometrias que eu fiz, eu percebia que eu chegava em tempos remotos e eu comecei a ver as cenas. Também pela minha sensibilidade, claro, e porque também eu vim para este planeta Terra nesse tempo para trazer informação para vocês, né? Então o legal é que eu via lugares em que tinham vulcões, eu via meteoros, eu via cataclismas, um tempo que possivelmente a Terra estava ainda se estruturando e ainda tinha isso muito. E não eram coisas que tinham em livros, porque teoricamente o nosso canídeo moderno, o nosso felino moderno, não devia estar vivendo naquela época ou estava naquelas formas de corpo.
mas todos os animais daquela época que tinham um meteoro caindo, que tinham lava, que tinha tudo isso que era muito barulhento, os rugidos eram barulhentos, eles já tinham a coisa de se esconder, porque já sabia que aquilo podia cair na cabeça e se escondia. Não era medo, era só precaução. E aí eu comecei a orientar centenas de pacientes que melhorou demais o tal do medo de fogos. Gente, está terminando aqui a nossa primeira parte. Já já, fica aí com a gente e nós vamos ter a segunda parte. Ó, fica ligado, veja direitinho essa aqui porque a outra vem na sequência, tá bom? Beijo grande, te vejo já já.